Boa tarde, pessoal. Agora sim. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nossa aula de número 4 e também a última aula do curso de controle da qualidade em Point of Care Testing, construindo uma cultura de excelência. Hoje, a gente vai ter a aula ministrada pela Tamires Aguiar, que eu já estou vendo aí no vídeo, e eu vou passar a palavra para ela se apresentar e apresentar os temas da aula. Bola para todo mundo. Boa tarde a todos. Conseguem me escutar bem? Sim. Sim? Então ótimo. Como o Poloni já falou, meu nome é Tamires e eu faço parte aqui da equipe de atendimento técnico da Controlab. E o tema da nossa aula de hoje eu vou apresentar agora. Só que durante... deixa eu só aceitar aqui mais alguns participantes. Para fazer essa apresentação, eu vou tirar minha câmera para evitar que a internet interfira efetivamente na nossa conexão. Tudo bem? Então, caso vocês tenham alguma dúvida durante o chat, eu necessito que, se o Polônio puder me ajudar também, relatando alguma dúvida, caso surja, que eu não consigo ver a tela durante o momento da apresentação. Tranquilo. Já conseguem ver minha tela? Sim, está aparecendo. Sim. E dentro desse curso, que é esse breve curso que a gente fez sobre controle de qualidade em dispositivos Pocket, hoje, como eu já me apresentei, meu nome é Tamires, eu também sou farmacêutica, especialista em análises clínicas e toxicológicas, e como eu falei para vocês, faço parte da equipe de atendimento técnico da Controlab. O nosso tema de hoje é gestão e implementação do controle de qualidade. E os tópicos que a gente vai abordar nessa aula é papel da liderança e da equipe na manutenção da qualidade, registro, frequência e critérios de aceitabilidade para os resultados dos controles, gerenciamento de não conformidades e ações corretivas, identificação de erros comuns em Pocket e também a ética e responsabilidade no contexto laboratorial. Mas antes a gente traz algumas lembranças do que vocês já viram durante esse período. E vocês sabem muito bem, já porque foi dito em algumas aulas, que o sistema Pocket, que também são dispositivos de uso único, ou então já foram chamados aqui no Brasil também de testes rápidos, né? Eles têm diferentes tipos de nomes para representar todos esses testes que é possível que esses testes sejam realizados à beira-leito, ou seja, perto do paciente, que é a principal característica desse teste. Mas existem diferentes normas e diferentes também regulamentos que trazem definições diferentes. Então, trazer única especificidade para esse sistema é difícil. A gente fala, ele só é desse jeito, só existe um tipo de Pocket, ele é só imunocromatografia. Vocês viram nesse período que existem vários tipos de metodologias, formatos, volumes que são utilizados em diferentes tipos de sistemas Pocket. Tudo bem? E nesse período vocês viram também que é um tipo de dispositivo que cresceu muito após a pandemia, sendo que ele já era muito utilizado. E um ponto que a gente pode lembrar aqui é que, apesar de serem dispositivos muito promissores, até porque são ótimas tecnologias para o avanço do diagnóstico, né, e para a triagem de diferentes enfermidades, a gente tem também uma alta variabilidade nesses sistemas. Por isso, sabendo dessas informações, é necessária uma boa implementação desse sistema analítico na rotina laboratorial e nas demais rotinas que também podem utilizar esse dispositivo. Até porque, a partir da RDC 786 de 2023, já tínhamos uma RDC que tratava que outros estabelecimentos de saúde também poderiam utilizar esse dispositivo, de forma que, então, todos os dispositivos precisam, então, passar por um processo de implementação desse sistema analítico na sua rotina, tudo bem? E é importante que, durante essa implementação, algumas etapas sejam respeitadas, como, por exemplo, o planejamento, porque ali, durante o planejamento, é onde se tem a verdadeira expressão das necessidades da utilização daquele dispositivo. E eu vou dar alguns exemplos a seguir por como é importante ter um bom planejamento. Da escolha do dispositivo,
nessa etapa, a gente está fazendo a seleção do dispositivo, fazendo a validação analítica dele. Até porque, quando a gente está ali com o fabricante, estudando sobre ele, é importante que a gente também, ao receber esse dispositivo, também valide a sua performance. E vocês sabem também, porque vocês viram durante esse processo, desse curso, que relatórios como, por exemplo, da Controlab, que é o perfil de resultado, fornecem informações mercadológicas valiosíssimas durante o processo de seleção, porque ali a gente tem informações de variabilidade e de uso daquele dispositivo. Tudo bem? A gente tem também a garantia da qualidade, que é também uma etapa importantíssima, porque ali a gente vai documentar procedimentos e treinar os colaboradores envolvidos. E tão importante essa etapa que vocês vão ver durante no recorrer dessa apresentação que o treinamento efetivo, ele é parte integrante da diminuição dos erros que são apresentados em dispositivos POCT. Tudo bem? Além disso, a gente precisa de controle de qualidade, um CQI e um CQE, que é o controle interno e o controle externo da qualidade. Isso porque são importantes ferramentas para monitorar os principais erros que podem ser vistos nos dispositivos POCT, além de indicadores de desempenho, como, por exemplo, recoleta, retificação de laudo, que são indicadores que vão auxiliar a gente a monitorar como que o desempenho, a partir do uso desse dispositivo, impacta na nossa rotina, além de um acompanhamento da qualidade. E por fim, na realidade, a gente nem pode falar fim, né, porque não existe um fim, isso é cíclico. A gente sempre está implementando melhoria, que isso pode acarretar num novo planejamento de escolha de dispositivo, garantia da qualidade, ou então, durante a melhoria, a gente pode documentar novamente procedimentos e realizar novos treinamentos. Isso porque, durante a etapa de melhoria da qualidade, a gente tem ações corretivas e preventivas quando ocorrem não conformidades, sejam elas de diferentes origens. A gente analisa causas raízes que que estão vinculadas aos erros encontrados, e também tem revisões de direção, como, por exemplo, estou com um dispositivo que ele não está performando bem, o que eu vou fazer agora? Então, durante a etapa da melhoria da qualidade, a gente está aqui para trazer um novo direcionamento para aquele exame que está utilizando um sistema POCT. Além disso, traz iniciativas de inovação e aprendizado organizacional e as auditorias, que são excelentes ferramentas que auxiliam na melhoria da qualidade e na reimplementação também das outras etapas, até porque ela vai auxiliar a gente a verificar se os documentos e procedimentos estão sendo seguidos, se todos foram treinados, se os controles de qualidade estão sendo utilizados corretamente. Tudo bem? E quem tem o principal papel nisso? Mas um ponto importante, antes de a gente falar do principal papel dessa implementação, cabe comentar que, quando a gente faz uma implementação, não existe um único profissional que é impactado. Aquele, por exemplo, o líder, ele não é o único impactado. Ele, o paciente que está recebendo o resultado, o profissional que está utilizando o dispositivo, todos eles serão impactados diante dessa escolha e dessa implementação de um sistema dispositivo POCT. E o que é importante entender? Que essa liderança ela tem uma abordagem sistemática para manter e melhorar a qualidade dos serviços de uma assistência de saúde como um todo, tudo bem? Ou seja, aqui eu trago um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, bom lembrar também que isso aqui é um exemplo antigo, tá? Existiam dispositivos POCT de troponina e de BNP, que são dois exames muito importantes para a área de setores cardiológicos no hospital, por exemplo, onde aqueles dispositivos que eram disponibilizados, eles tinham um ponto de corte muito superior a uma diretriz clínica. Ou seja, se quem está responsável por fazer a implementação de um dispositivo POCT em sua rotina escolhesse esse dispositivo, o que ele traria como consequência clínica? Falsos negativos. Isso nos dois casos, um ponto que é muito crucial, ou seja, a importância de uma boa seleção que está na mão de um líder que está implementando aquele dispositivo na rotina. É bom que ele consiga, então, também não só avaliar preços, custos, também utilizar, como eu falei para vocês, o perfil de resultados da Controlab, que, no caso, é um perfil que traz um panorama mercadológico, e também está os pontos de corte de cada fabricante, isso porque isso terá consequências clínicas que vão impactar os pacientes e também os médicos e as pessoas que terão acesso posteriormente a esses pacientes que passaram por essa triagem do resultado POCT, tudo bem?
E o que é bom a gente ter ali em pensamento sobre a governança clínica? Que ela se traduz com uma responsabilidade de entregar um serviço correto para o paciente correto, no momento adequado. Por isso eu estou escolhendo um exame de troponina, que ele atenda corretamente aquela diretriz clínica e, assim, evite um impacto negativo na sua posterior condução clínica. E, além disso, a liderança ela também está envolvida no processo de educação e treinamento de todos os profissionais que estão envolvidos na realização daquele exame, porque não necessariamente a gente está falando agora quando a gente fala de um dispositivo POCT, que eles serão utilizados exclusivamente no laboratório. Nós temos no hospital equipes de enfermagem que utiliza os dispositivos, os glicosímetros, né? Então, essas equipes também precisam ser treinadas. O paciente também precisa ser envolvido nessa rotina, até porque a gente precisa conhecer o paciente que vai receber, que vai utilizar aquele serviço. Ter uma boa gestão da equipe e das pessoas, e como eu falei para vocês, prática baseada em evidências, que foi aquela que eu mostrei para vocês. A gente viu que aquele dispositivo, ele não atendia uma diretriz clínica, então não poderia selecionar aquele dispositivo, por exemplo. E, além disso, um líder que está dedicado na melhoria contínua. Todos esses pontos são responsabilidades de um líder, mas todos estão envolvidos. Até mesmo você que não é líder, por exemplo, eu não sou líder da minha equipe. Você também tem responsabilidade sobre educação. Se você identificar um ponto que poderia ter sido um treinamento, você pode também mostrar ali pontos de melhoria contínua e também levar essa liderança para implementar melhorias nos serviços que utilizam dispositivos POCT. Partindo agora para um outro assunto, agora a gente vai falar de registro, frequência e critérios de aceitabilidade para os controles dos resultados. Isso porque a gente sabe que os dispositivos POCT representam um grande avanço científico e são muito utilizados principalmente na área de triagens, mas a gente sabe também dos diferentes pontos que a gente tem de atenção para esses dispositivos. Alguns deles são a alta variabilidade dos sistemas, eles têm um coeficiente de variação maior, e até mesmo um coeficiente de variação entre os lotes. Por isso, a realização de controles de qualidade é muito importante, porque a gente está falando aqui dos principais erros que são envolvidos nas análises laboratoriais, nessas análises propriamente ditas desses exames. Primeiro é imprecisão, ou seja, a alta variabilidade, que é o que a gente está vendo aqui no primeiro exemplo, onde os resultados não têm um padrão, eles estão variando muito entre si. No segundo exemplo é inexatidão, ou seja, o meu dispositivo ele está sempre dando resultados fora do que era esperado. Vou usar aqui um exemplo, um dispositivo para exame de dengue NS1. Todos os meus resultados dão negativos. Então, será que eu não tenho um problema de inexatidão? Isso aqui também é um tipo de erro laboratorial. Por isso que também é importante a gente utilizar os controles de qualidade corretos para a gente conseguir monitorar esses erros, que é algo que a gente vai falar a seguir. E contemplando um sistema analítico que consiga realmente atender a precisão e exatidão, ou seja, os resultados são próximos entre si e eles também estão acertando o alvo propriamente dito. Esses erros são os erros aleatórios, que é aquele da alta variabilidade, né, que eu estou falando para vocês, e o erro sistemático, que é o erro da inexatidão, ou seja, os meus resultados não estão acertando o alvo. Esses erros, eles compõem um erro total do exame, ou seja, quando você tem um exame que ele tem um elevado erro aleatório, um elevado erro sistemático, o seu exame tem um elevado erro aleatório, um erro total, perdão. Então, isso vai trazer para a gente um exame que não é confiável. Por isso que a gente tem que monitorar esses erros. Já que o erro aleatório, ele é um efeito daquela imprecisão que eu comentei com vocês, ele é representado pelo CV, e ele está medindo ali um nível de discordância entre as replicatas. Ele é monitorado pelo controle interno, e vocês já sabem o porquê disso, e a gente vai abordar aqui mais um pouquinho de como essas diferentes plataformas, essas duas ferramentas, na realidade, de controle de qualidade. E o erro sistemático, ele é um efeito da inexatidão analítica. Ele é uma diferença numérica, ou até mesmo a diferença de reagente ou não reagente, né, entre um valor identificado como valor verdadeiro. E ele é monitorado pelo ensaio de proficiência ou controle externo da qualidade. E eles são complementares. Não existe a gente trabalhar só com EP ou trabalhar só com CI. Primeiramente porque existe uma legislação no Brasil que
informa que obriga que todos os estabelecimentos de saúde que façam exames de análises clínicas tenham essas duas ferramentas em sua rotina, que é o ensaio de proficiência e o controle interno. Então, a gente não pode escolher só uma ferramenta ou outra, até porque elas têm diferenças, e elas são complementares. O uso de uma e outra ao mesmo tempo vão trazer benefícios grandes a esse estabelecimento que usa um ensaio de proficiência e o controle interno. Até porque o ensaio de proficiência, ele é gerido por um provedor como a Controlab, a periodicidade dele é quadrimestral. Quando a gente fala aqui dos ensaios que são os ensaios POCT, ele tem uma amostra conhecida, ele tem uma menor quantidade de dados, e a principal função dele é monitorar a exatidão. Já o controle interno, ele tem uma concentração conhecida, ele chega para vocês com uma bula, e ele é processado em todas as corridas analíticas, lotes, validações e todos aqueles momentos que o laboratório ou outro estabelecimento vai identificar como ponto crucial para a utilização de um controle interno. Ele é gerido pelo próprio estabelecimento, ele tem uma maior quantidade de dados e ele está monitorando a imprecisão, como eu falei para vocês. E como funciona a aceitabilidade do EPI e do CI? Por que é importante saber isso? A gente precisa especificar o quanto de erro que a gente pode ter. Por quê? Sabendo a quantidade de erro que eu posso ter que não impacte negativamente na minha decisão clínica e o meu valor é um valor confiável. Essa é a principal função de especificar a qualidade de um exame. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Então, durante a especificação, a gente vai especificar o quanto de erro aleatório, o quanto de erro sistemático é possível identificar naquele ensaio de forma sem trazer prejuízo. E como a gente vai registrar esses ensaios? Na verdade, a gente está falando de EP e CI, né? Como que a gente vai registrar a aceitabilidade e os resultados dos controles? Quando a gente fala de ensaio de proficiência, vocês têm toda uma plataforma já disponível da Controlab, onde está ali monitorando os ensaios que vocês fazem, quando eles foram enviados, os relatórios, os perfis de resultado. Então, isso aqui já é um registro de participação do EP também, e de como vocês foram a cada rodada. Outro registro importante são os relatórios de avaliação, onde nesses relatórios vocês têm o ensaio, o sistema analítico que foi utilizado, as amostras que foram dosadas, o valor reportado por vocês e a avaliação obtida, além de ter também os critérios de avaliação para cada um dos ensaios. Isso aqui, no caso, é um ensaio quantitativo, ou seja, ele é numérico, e aqui a gente tem um ensaio qualitativo, onde a gente também tem o ensaio, amostras, resultado esperado e o resultado reportado. E assim também a avaliação, ou seja, um registro de como foi o seu desempenho em cada uma das rodadas realizadas. Os limites, eles também podem ser encontrados no perfil de resultado. Isso porque o limite para ensaios quantitativos ele é disponibilizado aqui em formato ou de quantidade de DPs, ou então de limites, como já foi explicado para vocês em outras reuniões, em outras aulas. E quando a gente fala de ensaios que são qualitativos, a gente utiliza a estratégia de a estatística de consenso, que ela também está disponibilizada no perfil de resultado como uma explicação de como é utilizada essa estatística. E ao fim de participação de um ano de um ensaio de proficiência, obtendo no mínimo 80% para a maioria dos ensaios. É claro que existem ensaios que existe uma rigidez maior, né, para obter esse certificado, mas em sua maioria é 80%, então obtém-se um certificado de proficiência. Quando a gente fala de controle interno, o registro do controle interno, ele vai começar já pela própria bula desse controle, porque aqui está dizendo o lote do material, quando vai expirar esse material, e os limites que são utilizados para cada um deles. Quando é quantitativo, a gente tem os intervalos numéricos, e quando é qualitativo, a gente tem os ensaios que são realmente já os valores, já os nominais, que aqui no caso é reativo e não reativo. Isso aqui já é um registro de quais são os limites utilizados para controle interno. E como monitorar um controle interno, por exemplo, para um Pocket? Pode ser em planilhas, pode ser em outros recursos visuais que vocês tenham. E aqui eu trouxe um exemplo de uma planilha que é disponibilizada pela Controlab, onde vocês podem preencher o mês, o controle, o lote e os resultados que foram encontrados ao decorrer do uso daquele material de controle. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Falou em alguma dúvida?
Então, a gente vai seguir agora no gerenciamento de não conformidades e ações corretivas. Isso por quê? Tamires, Oi. boa tarde. Tamires, essas planilhas, onde é que elas são disponibilizadas? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem de onde vocês vão encontrar. Certo. Eu acho que eu tenho. Vai ser, no caso do controle interno, vai ser controle interno e o menu documentos. Certo. Certo? Caso a senhora tenha alguma dúvida, a senhora pode entrar em contato com a equipe de atendimento da Controlab, que a gente vai indicar a senhora corretamente como chegar nessas planilhas, tá bom? Certo, tá, obrigada. Aqui. Voltando ao gerenciamento de não conformidades e ações corretivas, a gente sabe que podem ter não conformidades. E como a gente vai gerenciar isso? Nada melhor do que ter gerenciamento disso e para ter rastreabilidade. E como a gente faz isso? Através de um sistema de gestão da qualidade. Esse sistema de gestão da qualidade é um conjunto de processos com o propósito de estabelecer e controlar, implementar e gerenciar ações voltadas para o controle, garantia e melhoria contínua do laboratório. Qual o objetivo do sistema de gestão da qualidade? Padronização, por isso que existem procedimentos operacionais, controle, por isso que existem a utilização dos materiais de controle, né? E a rastreabilidade, por isso que a gente tem que falar de registro. A gente então vai registrar a compra, a gente vai registrar a validação desse material, desse kit que chegou, a gente vai registrar os controles que estão sendo utilizados, seja o controle interno, seja o controle externo, a gente vai tudo manter em registro para que a gente tenha a maior rastreabilidade do uso desses kits de ensaio. Mas existem alguns conceitos importantes que a gente tem que conhecer antes da gente falar de gestão de controle da qualidade. O primeiro é uma não conformidade. O que seria uma não conformidade? É um não atendimento a um requisito especificado. Qualquer coisa que eu tenha especificado que ele tenha que funcionar e ele fugir desse requisito, eu já tenho uma não conformidade. Tem ação corretiva. É uma ação que é implementada para eliminar a causa raiz de uma ação de uma não conformidade, defeito ou outra situação indesejável, a fim de prevenir a sua repetição. É considerada uma ação reativa. O que seria isso? Tive um problema, o que eu vou fazer para eliminar esse problema imediatamente? Eu preciso voltar a atender aquela conformidade. Tudo bem? Uma não conformidade potencial é um risco alto potencial de gerar não conformidades reais, ou seja, aqui eu ainda não tenho, mas eu sei que é um procedimento que ele tem muitos pontos críticos que podem me levar a uma não conformidade. E uma ação preventiva. Já a ação preventiva ela é uma ação implementada para eliminar a causa raiz de uma não conformidade potencial. Ela é considerada uma ação proativa. E deve-se notar que a ação preventiva, pela natureza da sua definição, não é aplicada a não conformidades já identificadas. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho uma não conformidade, eu vou aplicar uma ação corretiva para eliminar aquela não conformidade. Quando eu ainda não tenho uma não conformidade, eu só tenho perigo de uma não conformidade, que seria o caso de uma não conformidade potencial, a ação que eu tenho ali para eliminar essa potencial, né, não conformidade, é uma ação preventiva. Eu ainda não tenho um problema, mas eu estou querendo eliminar. Por isso que a gente fala que é proativo. Eu identifico antes mesmo de ocorrer um problema. E qual é o fluxo de uma não conformidade? Tive um problema no meu laboratório, aqui tive um problema, às vezes, em outro setor que utiliza também um sistema POCT. E como que a gente vai fazer depois que a gente identificou isso? Primeiro, claramente, a gente vai identificar e registrar essa não conformidade. Por que é sempre tão importante identificar e registrar as não conformidades? Quando a gente está falando isso, a gente está trazendo rastreabilidade, e isso vai trazer para a gente, se ocorrer novamente, eu tenho onde buscar o que eu já fiz de ação, o que eu posso fazer diferente, o que eu investiguei naquela época e eu tomei de ação. Então, esse registro é muito importante. Não é só identificar, a gente precisa do registro. A gente vai fazer uma correção, porque a gente quer eliminar o problema, a gente precisa voltar para a conformidade. Depois disso, a gente vai identificar a causa raiz dessa não conformidade. Depois, a gente vai fazer um plano de ação com ações corretivas, ou seja, a gente não quer só eliminar, a gente quer evitar que ocorra depois, ou seja, são planos para que nunca mais ocorra aquela não conformidade.
É basicamente isso. E, por fim, a gente tem a avaliação de eficácia. Já na avaliação de eficácia, ali a gente vai fazer uma medição do desempenho. E aqui eu tenho algumas informações. Quando a gente fala de correção, a gente está falando de uma ação imediata, pontual, e ela não vai evitar a recorrência. Porque, como eu falei para vocês, eu quero justamente voltar para a conformidade. Eu não estou ali tentando evitar mais nada. Já a identificação da causa raiz, a gente quer identificar o problema, a causa raiz desse problema. Existem diferentes, inúmeras, na realidade, ferramentas que auxiliam nessa identificação de não conformidade. Brainstorming, 5 porquê, diagrama de causa e efeito. E algumas vezes, uma única ferramenta não vai ser necessária para identificar uma causa raiz de uma não conformidade. Por isso que é importante a gente conhecer todas e estudar quais delas serão aplicáveis no nosso caso. Às vezes mais de uma, às vezes somente uma ferramenta é o suficiente. E aqui eu apresento para vocês também uma que é bastante utilizada, que é o diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Ishikawa, que essa ferramenta ela é muito importante e ela é muito boa para se utilizar, porque aqui a gente já tem os principais pontos que podem levar a um resultado incorreto, onde a pesquisa e o estudo e uma discussão dessa não conformidade vai trazer já os pontos que poderiam ter levado a um erro. E a gente vai ter até aqui um exemplo onde eu vou trazer para vocês como você pode utilizar um diagrama de causa e efeito. Depois a gente tem a ação corretiva, que vem uma ação definitiva, sistêmica, para evitar uma recorrência. A gente não quer que a gente tenha aquela não conformidade de novo. E avaliação de eficácia, que é a gestão estratégica de indicadores. A gente vai monitorar se vai ter aquele erro novamente. Trouxe um exemplo para a gente, utilizando um ensaio pocket como um causador de na verdade, um participante de uma não conformidade, né? A gente vai entender o porquê. A descrição é: durante a rotina de monitoramento glicêmico, foi identificado que diferentes pacientes assintomáticos apresentaram resultados abaixo de 60. Ou seja, o paciente não tinha sinal clínico nenhum de hipoglicemia. E mesmo assim, lá no monitoramento, com a equipe de enfermagem que recepciona, né, que faz a triagem desse paciente, vários deles estavam com abaixo de 60 miligramas. Os valores observados variavam entre 48 e 59, em indivíduos sem histórico prévio também de hipoglicemia. E quando o teste era repetido já no equipamento laboratorial, que é um automatizado, convencional, apresentavam valores dentro da faixa de normalidade. Vocês conseguem trazer alguns motivos que isso possa ter causado? O que isso pode estar... O que pode ter sido a causa dessa não conformidade? Pessoal, podem colocar a resposta tanto no chat como abrir o microfone, quem quiser falar. Então, eu vou seguir, hein, Paula? Tá bom. Existem diferentes causas, né? Por isso que é tão importante a gente falar de identificação da causa raiz e utilizar uma boa ferramenta, que é o que a gente vai falar a seguir. Só que antes da gente buscar a identificação, eu preciso corrigir esse problema. Por quê? Eu estou falando que vários pacientes já chegam com valores críticos para o laboratório, né? Olha, chega com atenção, porque possivelmente aqui é um paciente hipoglicêmico, então a gente já precisa realmente trazer aqui uma correção imediata, para evitar que sejam afetados esses pacientes. E como ação corretiva nesse exemplo foi reorientar a equipe sobre a correta higienização das mãos dos pacientes, com a necessidade de aguardar a secagem completa do álcool. Isso porque muitas vezes não se atentam quanto a essa técnica e como isso deve ser feito, além de padronizar o descarte da primeira gota em todos os testes de glicose capilar e repetir as aferições suspeitas em amostras coletadas de forma adequada e que o equipamento já esteja validado. Tudo bem? Após isso, então, foi feita uma identificação de causa raiz. E aqui foram utilizadas duas ferramentas de identificação, o método 5 porquês, onde aqui foram feitas várias perguntas repetidamente, de forma que se encontrassem uma causa raiz. Aqui, ele encontrou como falta de monitoramento contínuo na adesão do POP, que é o procedimento operacional padrão de coleta capilar, somado ao treinamento ineficiente. E quando utilizado o diagrama de Ishikawa, foi sugerido, então, que foi falta de treinamento e esquecimento de uma etapa do POP.
Então, também foi identificado que o POP estava incompleto, não tinha essa etapa que é tão importante, muitas pessoas não valorizam sobre, ao limpar o lugar que vou fazer a punção, né, tem que esperar secar o álcool para a gente não diluir aquele sangue que está ali. Sobre tubo e lanceta inadequada, então todos os pontos foram sendo ticados, ou seja, não, o método realmente está errado, POP. O material estava inadequado, era lanceta, ou então um álcool residual. A máquina, o equipamento estava funcionando corretamente. E possivelmente eles utilizaram os materiais de controle para verificar se a máquina estava funcionando corretamente. Meio ambiente, será que tem uma luz adequada, um ambiente de forma que não atrapalhe a identificação, se já secou o álcool ali, né, e tudo mais, para evitar essa não conformidade? Ou seja, combinar esses dois métodos, que foi 5 porquês e Ishikawa, traz uma visão robusta da causa raiz. Ou seja, não só perguntar repetidamente, como também perguntar sistematicamente, apontando os principais pontos de falha. Ajudaram a elaborar uma ação corretiva e preventiva, que é o que a gente tem aqui. Na ação corretiva, foi inserido no POP uma recomendação expressa de registrar em uma planilha os casos de glicemia inferior a 70 em pacientes assintomáticos, com repetição obrigatória de teste, promover treinamento periódico, com foco nos fatores pré-analíticos que afetam a confiabilidade do POP de glicose, além de realizar auditorias internas para verificar a adesão ao procedimento e monitorar a ocorrência dos resultados discrepantes. Tudo bem? Alguma dúvida aqui nesse caso de não conformidade? Então, eu vou seguir mais um pouquinho. Mas também existem não conformidades, não só dentro da nossa rotina. Os próprios controles podem apresentar não conformidades. E no ensaio de proficiência, como a gente vai ver uma não conformidade? A partir de um inadequado. Até porque, o porquê isso é uma não conformidade, né? Se eu tenho um requisito que é se adequar, que é achar o resultado que é esperado, quando eu não faço isso, eu tenho um inadequado, e então eu tenho uma não conformidade. Então, quando eu tenho essa não conformidade do ensaio de proficiência, quais passos são importantes que eu siga? Primeiro, eu vou revisar o relatório junto com a minha equipe. Aquele que participou do ensaio, aquele que reportou o resultado, se foram pessoas diferentes. É importante que diferentes pessoas do laboratório que participam no processo estejam envolvidas na avaliação de uma não conformidade, não só interna, como também aquelas não conformidades de rotina, né? Também como não conformidade de ensaio de proficiência e controle interno. Todos precisam estarem envolvidos nessa análise. Quando a gente tem um adequado, será que a gente não precisa, então, nem olhar um relatório? Estou adequado, vou embora. Acabei, acertei, é só isso que eu precisava. Não é bem assim. Quando a gente tem um adequado, a gente tem que avaliar também se existe uma tendência. Isso no caso de controles que são quantitativos. Então, a gente vai avaliar isso, eu estou sempre tendendo para resultados mais para cima, mais para baixo. E avaliar também possíveis ações preventivas. Se eu tenho um adequado sem tendências, eu vou arquivar os documentos e sim, eu estou fazendo tudo corretamente na minha rotina, a ponto de receber um adequado no meu ensaio de proficiência. Tudo bem? Quando a gente tem um não avaliado, porque isso pode acontecer, né, em algumas vezes por falta de participante para fazer um consenso, ou até mesmo alta variação dos dados. Por isso que é importante a gente avaliar os perfis de resultado para que a gente tenha as informações corretas do motivo dessa não avaliação. E quando a gente tem um inadequado? A gente precisa avaliar se os pacientes que passaram por esse mesmo tipo de análise e ensaio, eles foram afetados negativamente, além de aplicações corretivas. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? E aqui na Controlab a gente já fez também pequenas investigações para entender como que o mercado tem, né, se comportado frente a essas não conformidades, como que as investigações são feitas. E aqui a gente identificou que o erro mais comum reportado pelos laboratórios é um erro de transcrição. E eles apontaram para a gente que a área mais desafiadora é a área de bioquímica, possivelmente pela quantidade de ensaios que é realizado no setor de bioquímica. Então, é importante também a gente analisar quais foram as principais áreas que são mais afetadas e ficar de olho naquela área que é mais afetada, né? Se a gente sabe que ela é mais desafiadora, eu preciso ter uma atenção maior ali. Quando eu tenho uma não conformidade do CI, o que seria uma não conformidade ali?
É basicamente o que a gente viu no EP. A gente tem um ensaio, um sistema analítico e um intervalo que é aceitável, aquilo que eu estava esperando encontrar. Quando eu encontro um ensaio, um exame que ele vai contra o que é um intervalo aceitável, eu tenho uma não conformidade. E o que eu vou fazer depois disso? Eu vou avaliar o resultado. Se ele estiver adequado, eu libero a minha rotina, eu vou liberar a minha troca de lote, eu vou liberar o que eu esteja ali utilizando para avaliar o meu controle interno, né? Porque o uso do controle interno, ele não é só apenas para liberar a rotina, ele é utilizado em diferentes pontos. Então, após a utilização desse controle, eu posso liberar, eu posso afirmar que eu posso seguir com as minhas análises. Alertas. Se eu tiver só um alerta, eu vou avaliar o motivo e vou identificar se é necessário aplicar ações. Porque nem sempre que eu tenho alerta também eu vou fazer uma ação, até porque eu posso tomar ações que realmente, de fato, vão levar a inadequações, que são as rejeições. Se eu já tiver uma rejeição, que é uma não conformidade, eu vou aplicar ações corretivas, eu vou investigar o motivo e também tenho que avaliar se os pacientes foram afetados. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? E como eu falei para vocês, a gente sabe que existem as não conformidades, que elas podem atingir tanto a nossa rotina, como elas podem atingir também o ensaio de proficiência e o controle interno, que são excelentes ferramentas para a gente monitorar e ajuda também a gente a identificar esses erros. Existem alguns erros comuns que já são muito conhecidos já para os POCs. Aqueles erros pré-analíticos, e a gente sabe que para pré-analíticos a gente já tem 70% de erros que são voltados só para a área pré-analítica. E dentre eles que também atingem aos ensaios que são realizados por dispositivos POCs, como, por exemplo, identificação incorreta de paciente. Se eu estiver fazendo vários cassetes ao mesmo tempo, não identifiquei aquele cassete que eu estou fazendo o resultado. Isso pode levar a uma troca de amostra. Um uso inadequado de material biológico. Era, por exemplo, utilizar sangue capilar e eu utilizei sangue venoso, ou vice-versa. Isso pode ter uma quantidade insuficiente. Uma coleta inadequada de amostra, que foi o caso que a gente tinha aqui, que a primeira gota do sangue capilar não foi descartada. Excesso de pressão da digital que causa uma hemólise, ou então a gente não secando adequadamente após o uso de um álcool para fazer a asepsia do dedo do paciente que foi feita a punção. Todos esses momentos de coleta, apesar de parecer muito simples, eles precisam de uma atenção também, porque eles vão levar a erros pré-analíticos. Falta de higienização correta do local de punção, uso de tiras e cartuchos fora da validade ou mal armazenados. Isso vai afetar os pacientes, aos materiais de controle, ou seja, utilizar as tiras e cartuchos fora da validade não é só uma prática ruim para um momento aqui da minha rotina, ou só para o EP, ou só para o CI, para tudo. Por isso que eu preciso priorizar sempre manter os meus reativos, as minhas tiras na validade e bem armazenados conforme a orientação do fabricante. Tudo bem? Quando a gente fala de erros analíticos, a gente está falando de equipamentos mal calibrados ou sem manutenção preventiva, até porque muitas pessoas acreditam, né, que como aqueles dispositivos POCT são bem simples, né, são de fácil utilização, eles não precisam ser calibrados ou não têm manutenção a ser aplicada. E não é bem assim. Mesmo aqueles equipamentos que precisam de, se, por exemplo, por orientação do fabricante, ele orienta uma manutenção ao ano, ela precisa ser feita. Ela precisa ser levada em consideração. Equipamentos que podem sofrer mais, como, por exemplo, pocket em casos de queda de energia. Como que a gente vai assegurar que ele não vai levar um erro analítico depois? Tudo bem? Contaminação de cartucho e tira durante o manuseio, o que é comum também de acontecer. Interferentes não reconhecidos, como hematócrito alterado, lipemia, em amostras que podem também levar essas interferências até mesmo nos ensaios POCs. Como eu falei, também volume inadequado de amostra, uso incorreto do equipamento por falta de treinamento. Isso também pode levar a um erro analítico por falta de leitura, ou então uma leitura inadequada. E a sensibilidade do dispositivo e a variação da temperatura e umidade do ambiente, sem contar também da variação entre os lotes dos dispositivos, que podem levar a diferentes performances prejudiciais e ocasionando também erros analíticos. Quando a gente fala de erros pós-analíticos, a gente está falando de registro incorreto de resultados, que é algo que também a gente vê para os exames automatizados, interpretação inadequada. Isso pode acontecer por falta de treinamento do profissional, que não conhece muito aquele novo kit, por exemplo.
Ou então teve uma troca de fabricante. Será que ele foi treinado para esse novo equipamento, para esse novo kit que está sendo utilizado? E um ponto importante é, parte dos sistemas analíticos POCT, principalmente aqueles de leitura visual, não existe um sistema de informação laboratorial. Ou seja, a gente perde parte dessa rastreabilidade. Ou seja, a gente não tem integração dos dados, e isso aumenta também os erros pós-analíticos de transcrição dos resultados. Tudo bem? E além também de um não cumprimento de fluxo de comunicação dos resultados obtidos, que também são erros muito envolvidos na área POCT. Alguma dúvida aqui? E a gente chegou agora sobre ética e responsabilidade no contexto laboratorial. Isso porque, quando a gente está falando de ensaio POCT, muitas pessoas relatam, muitas a gente vê as pessoas falando sobre a facilidade do uso simplificado desse tipo de dispositivo. Mas ainda assim, requer muita ética e responsabilidade, até porque eles vão levar um resultado de triagem que podem causar danos também para esse paciente que está utilizando esse serviço. E quando a gente fala de ética e responsabilidade, primeiro a gente tem que entender que a ética é um conjunto de princípios e valores e normas morais e conduta de um indivíduo ou grupo social em uma sociedade. Funciona como um norte, né? Contendo as exigências e expectativas do empregador e dos colaboradores, porque aqui a gente tem o objetivo de levar que quem está utilizando aquele dispositivo tenha realmente muita responsabilidade, entendendo que aqui vocês estão passando por esse treinamento, vocês estão entendendo como utilizar os principais erros. Então, a partir disso, vocês têm uma responsabilidade de levar isso para os outros profissionais que trabalham com vocês, não só isso, como também de utilizar também esses dispositivos pensando nas possíveis interferências que isso vai ocorrer, porque é isso que vai interferir diretamente no uso desse material com o paciente. Uma cultura de comprometimento, integridade e caráter, de integração, de adequação às normas e dos conceitos. Por que isso? A gente está falando, se eu encontrei um problema, eu preciso realmente notificar que aconteceu esse problema, eu preciso registrar, eu preciso aplicar de forma eficaz todos os métodos que me foram dados ali para evitar não conformidades, para também atribuir e trazer confiabilidade no resultado que eu estou querendo passar para o meu paciente. Chegamos à conclusão de hoje que os erros fazem parte dos processos, tanto dos resultados laboratoriais, como desses que também são realizados fora do ambiente laboratorial. Então, mesmo que não seja diretamente feito no laboratório, ainda assim é uma responsabilidade. A gente precisa que esses sistemas que são muito novos para muitos, que eles sejam controlados, essencialmente para assegurar uma sustentabilidade e fortalecer a reputação do laboratório. Além disso, o uso de ferramentas de controle de qualidade proporciona melhorias na gestão, eleva o padrão de qualidade e otimiza o tempo da equipe. Um ponto importante também é que essas novas tecnologias impulsionam o avanço no diagnóstico, que é o que a gente viu, e ampliam também a possibilidade de confiabilidade nos exames. Só que, para isso, eu preciso de um monitoramento contínuo, eu preciso de rastreabilidade, eu preciso de treinamento, uma equipe comprometida com todos os exames que são realizados e que define estratégias de aprimoramento de forma segura. Eu vou deixar aqui como conclusão também uma frase que é importante para a gente, é que a qualidade começa e termina com a educação. Ou seja, eu preciso treinar no começo, eu preciso treinar no meio, eu preciso treinar até no fim do exame. Se eu não treinar todas essas etapas, eu não estou garantindo a qualidade do meu resultado. Muito obrigada e estou disponível para responder algumas dúvidas. Muito obrigado, Tamires. Excelente aula. Uma excelente aula para fazer o fechamento do curso de controle de qualidade em Point of Care. Antes de a gente ir para perguntas, pessoal, é bem importante para nós. No chat tem um link da pesquisa de satisfação dessa aula. Então, por favor, eu solicito que vocês acessem o link e preencham a pesquisa. É super importante para nós. A gente sempre utiliza esse tipo de ferramenta nas atividades online para justamente sempre buscando melhorar a qualidade do que a gente faz, tá bom? Bom, acho que eu vou comentar enquanto a gente aguarda. O pessoal, vocês podem enviar perguntas tanto no chat
como podem levantar a mão e abrir microfone, tá? Não tem um local específico para fazer as perguntas. Eu só queria destacar ali que um ponto que a Tamires falou e que me chamou a atenção nas atividades que eu tive a oportunidade de fazer de Pocket, é justamente sobre o início ali da aula, na realidade, que é sobre o papel da liderança e da equipe na manutenção da qualidade. Em todas as atividades, sempre foi bastante enfatizado a, a necessidade de ter um responsável, um gestor, um profissional que vai ser o que fica como o responsável por tudo ligado aos testes de point of care. Claro que sempre essas atividades são mais focadas ou têm um olhar mais de um ambiente hospitalar, porque aí é mais fácil de enxergar isso também, né? De ter um profissional responsável por tudo relativo ao point of care. Porém, isso é aplicável a qualquer Ambiente. local, a qualquer rotina, porque facilita toda a implementação do processo de exame, né? Outro ponto importante que a gente precisa ter em mente é que nós somos os profissionais de laboratório, são os profissionais usualmente que estão habituados, né? Conhecem a rotina dos exames de laboratório. Ah, por, porém, a gente tem visto cada vez mais, a Tamires também falou, não é, claro, é um tema que tem sido tratado, digamos, como novidade, mas Point of Care não é novidade de forma nenhuma, faz um tempão que existem testes nesse formato, e nós, como profissionais de laboratório, conhecemos os exames. É importante também que nós consigamos treinar, capacitar os profissionais de saúde que estão em outros pontos realizando os exames, porque assim a gente consegue ajudar a, na, no estabelecimento da cultura de qualidade para os exames. Né? A gente tem isso já dentro da nossa formação e tem isso dentro do dia a dia no laboratório, e é importante a gente conseguir transmitir essa mensagem também para os outros. Acho que esse é um dos objetivos desse curso também, transmitir essa informação, essa necessidade da qualidade, e a Tamires termina falando em educação, que é outro ponto fundamental, amplamente enfatizado em todos os cursos e atividades sobre Point of Care que eu tive a oportunidade de participar, sobre a importância, a necessidade de capacitar as equipes e os profissionais, e não apenas capacitar e achar que está tudo pronto, é capacitar continuamente os profissionais, por isso que ela até falou ali de, né, treinar no início, no meio e no fim. É, exatamente, treinar sempre. Não tem um momento onde já tá agora, não precisa fazer mais nada e tá, todo mundo sabe tudo. Ninguém sabe tudo. A gente sempre está aprendendo, né? Então é fundamental ter isso em mente, ter essa cultura mesmo de qualidade incorporada por todos. Pessoal, ninguém tem perguntas para fazer? Vocês aproveitem o momento. Uma coisa que a Tamires faz diretamente é receber questionamentos sobre dúvidas, né, Tamires, do É, pessoal. Então, dúvidas do dia a dia, né? Ela tá, é o dia a dia da, da Tamires, ficar ajudando o pessoal nas suas dúvidas, inclusive. é Então, basicamente o que eu venho fazer aqui todos os dias. então é importante quem está participando, aproveitar, né? A gente tem que aproveitar quando tem um profissional que está ministrando uma atividade, porque, enfim, ele está falando sobre um tema que ele conhece, que ele está com dia a dia, né? Que ele está habituado e pode ajudar.
Pessoal, Acho que não, hein, Polônia? Acho que tudo não, estamos bem, então, todo mundo já aprendeu tudo de Pocket, então. todo mundo aprendeu tudo de Pocket. Pessoal, então eu vou, novamente, pedir para vocês para preencher a pesquisa de satisfação. O link está no chat. Eu quero agradecer a participação de todos no curso, agradecer a Tamires pela aula ministrada. Nós encerramos, então, com a aula de hoje, esse curso de Point of Care Testing, de controle de qualidade em Point of Care Testing. Espero que tenha sido proveitoso para todos. E fiquem atentos às nossas redes sociais, ao site da Controlab, na aba de educação especialmente, onde a gente sempre fornece informações, compartilha informações, divulga o que a gente está ofertando, as atividades que a gente está participando. Então, é um espaço onde vocês podem encontrar informações que estão sempre disponíveis de forma gratuita, tem materiais para baixar de forma gratuita em PDF, aulas gravadas, encontros online, então participem das atividades. A gente sempre reclama que não tem, que é difícil de encontrar material bom e de graça, né? Então, esse espaço tem material bom e de graça que vocês podem acessar e utilizar no dia a dia, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a participação de todos. Tamires, muito obrigado e Agradeço a oportunidade. nos vemos. Até a próxima, gente. Até a próxima.